Quem tem bom coração combate a hipertensão. Esse é o tema da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia para alertar e prevenir a pressão alta, que pode causar problemas sérios à saúde, não é, doutor Rodrigo Penha, cardiologista que está conosco aqui, mais uma vez para reforçar essa questão da pressão alta. E eu gostei desse tema da Sociedade Brasileira. O que ela quer dizer com isso, doutor Rodrigo? Pois é. Veja que importante, a gente sempre fala de hipertensão. Sim. Então o dia 26 é o Dia Mundial do Combate à Hipertensão, o Dia Nacional do Combate à Hipertensão. Mas e por que a gente não sai desse caminho? Por que a gente continua ainda com metade das pessoas que têm hipertensão sem saber que tem hipertensão? Dessas pessoas que sabem que tem hipertensão, metade não toma o remédio, não trata. Daqueles que tratam, metade ainda não controlam. Então por que isso ainda continua? Primeiro, porque a responsabilidade do tratamento da saúde é da pessoa. Então, a Sociedade de Cardiologia está trazendo quem tem bom coração, ou seja, se eu me preocupo com a minha vida, se eu preocupo com a vida de quem está do meu lado, se eu preocupo com quem está à minha volta, com a minha família, com quem está distante, com todo mundo, eu vou preocupar com a hipertensão, porque é uma maneira de demonstrar amor. Então, quem tem bom coração, o coração da alma, combate a hipertensão, que é uma doença física que afeta o seu coração biológico. Você estava me contando aqui antes da gente voltar que o grande foco, né, são as idades extremas. Criança pode ter hipertensão e o meu pai tem hipertensão, a minha mãe tem hipertensão. Como é que deve ser esse olhar para esses dois extremos? Pois é, a gente está sempre tentando buscar como orientar a população. Lembra que o ano passado a gente falou da mulher? Foi. O coração da mulher, que a mulher estava esquecendo dela mesma. A ideia agora é que essa mulher em casa cuide de quem está em casa. Então, pergunte ao seu filho se ele já mediu. Então, uma dica, todo mundo, mesmo na primeira infância, tem que medir a pressão pelo menos uma vez ao ano. Então, se foi ao pediatra, o pediatra não mediu a pressão com aquele manguitinho pequenininho para medir a pressão, não está legal. Pode pedir ao pediatra que meça a pressão ou procurar um cardiologista, pediátrico ou não, para que acompanhe a pressão, uma medida simples de pressão. Então, as crianças precisam de medir a pressão. O seu filho que está lá na faculdade, a gente dá aula para o curso de medicina e pergunta, você mediu a sua pressão? Estudante de medicina. Ele fala, não. Então, assim, como que a informação ainda não chegou até os universitários? Então, tem que medir a pressão de 6 meses, o ideal, ou pelo menos uma vez por ano. A pressão deu alta, não tente achar justificativo. É porque eu estou nervoso, é porque eu estou preocupado, é porque eu estou com um problema. Não tente, procure uma assistência. E o seu pai? E o seu avô? Como que estão? Então, assim, antigamente existia uma ideia de que, não, ele já está idoso, podemos deixar que a pressão fique mais alta, não tem problema. Não tem nada disso. Então, hoje, a pressão deve ser controlada em todas as idades. Então, olhe a quem está ao seu redor e faça a simples pergunta. Depois, é claro, de ter feito essa pergunta para você. Você tem pressão alta? E um diagnóstico muito simples. Não precisamos de fazer um exame caríssimo, sofisticado. Eu não preciso ter um plano de saúde melhor que existe para fazer uma bateria de exames. Eu preciso ir a uma unidade de saúde, eu preciso de ir até um consultório médico, um posto de saúde e aferir a minha pressão. Um procedimento que eu vou levar 2, 3 minutos e saber se eu tenho uma das doenças que é responsável pela maior mortalidade no mundo inteiro. Por quê, Mônica? Porque ela é uma inimiga invisível. Silenciosa. Ela é uma assassina silenciosa. Eu não sinto nada. Então, para todo paciente que eu dou diagnóstico de hipertensão, como primeiro diagnóstico, eu falo assim, você tem hipertensão. Ele fala assim, mas como? Eu não sinto nada. Então, a gente fica esperando, o brasileiro, o latino é muito isso, fica esperando ter um sintoma. Ah, mas quem tem pressão alta tem que ter dor de cabeça, tem que ter peso na nuca, tem que ter formigamento, tem que ter dor no braço. Não precisa de ter nada disso. Pressão alta é um inimigo silencioso, ela vai minar todo o seu organismo, prejudicar seu coração, levar o enrijecimento e depósito de gordura nas suas artérias, vai levar problemas no cérebro, problema no rim, problema na sua vista, sem que você perceba. Quando você perceber, ela já fez um estrago que é irreversível.
Quer dizer, essa preocupação mesmo. Muita gente, Rodrigo, não sabe o que é o 12/8, que é o que a sociedade brasileira, vocês cardiologistas, pregam. Sou 12/8. O que é isso? Muita gente não entende, né? Então, justamente porque assim, a gente quer tirar um mito assim, que eu preciso de fazer ir num médico especialista, eu preciso de fazer alguma coisa complexa para saber se eu tenho hipertensão. Não, gente. É o número 12/8. Então, quem tem que ser 12/8? Todo mundo. Então, Lázaro Ramos entrou na campanha, todos os artistas da TV. Eu sou 12/8. Para quê? Para difundir o máximo possível a todos os níveis sociais e todas as faixas etárias que eu preciso de ir lá e verificar minha pressão. E aí, quando eu meço, ela tem que estar no valor próximo a 12/8. A 12/8 é um valor normal. Se eu tiver abaixo disso, isso é constitucional. Tem muita gente que tem pressão de 10, pressão de 9. Isso não é doença, isso é constitucional. Agora, se eu estou com um valor de 13,5 ou valor acima disso, eu já considero pressão normal alta. E valor acima de 14, você tem que procurar um médico para fazer algumas aferições, fazer um controle melhor, ou até mesmo fazer uma monitorização dessa pressão, para saber se você não tem uma coisa muito interessante, que muita gente acha que tem pressão alta, a chamada pressão do avental branco, ou pressão do jaleco branco. Eu medi, a pressão deu alta, eu fiquei muito preocupado, mas deu alta porque pela ansiedade, mesmo inconsciente, da própria medição fez a pressão aumentar. Depois, quando se faz um acompanhamento um pouco melhor, o cardiologista mede 2 ou 3 vezes repetidas, ou até mesmo a gente mede durante 24 horas, a gente percebe que essa pressão é só jaleco branco. 30% das pessoas podem ter isso, e aí essa pessoa não precisa de tratamento, ela precisa sim de um acompanhamento. Aferições a cada 6 meses, todo ano, para saber se não desenvolveu hipertensão. Se eu tenho bom coração, vou me preocupar com a hipertensão, para a gente poder resumir. O controle ajuda muito a manter a qualidade de vida, não ajuda? E Mônica, precisa ter esse bom coração para o controle também, A gente né, falou Rodrigo? com o Pratique Bem Viver, a gente falou durante 3 meses. É possível estar na palma da mão. É simples controlar a pressão alta. Então, se eu já sei que eu tenho pressão alta, eu vou fazer atividade física, né, depois da pressão controlada, não hipertenso, depois de estabelecer, eu vou perder peso. Todo mundo sabe como perder peso. Como assim sabe? Sabe, você já não perdeu peso na sua vida? Então, se você já perdeu alguma vez, você sabe o caminho. Basta você recordar e ter disciplina. Reduzir o sal, não adicionar sal aos alimentos. Fugir dos alimentos industrializados, fugir daquele saleiro da mesa e consumir produto natural. Usar os remédios quando é indicado e reduzir o estresse. É fácil? Não é fácil, mas é possível reduzir o estresse? Organizando as suas atividades, organizando as suas metas, sendo menos exigente consigo mesmo, né? Adquirindo bons hábitos e reservando tempo para as férias e para o lazer. Isso é muito importante. E dessa forma, não tem como não combater a hipertensão com essas dicas simples do cardiologista Rodrigo Penha. Mais uma vez, te agradeço a presença aqui no Bem Viver. Eu que agradeço e controlem a pressão. Com essas dicas não tem jeito. Então, cuide desse coração. Bom fim de semana para você. Fique agora com o Carona. Tchau.